Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga no Giga, deixa o seu like, se inscreva. Geralmente eu trago para vocês promoções no meu canal, um canal voltado para te mostrar os melhores preços do mercado. Mas de vez em quando a gente faz esse tipo de vídeo que é teste em hardware. Eu recebi da Terabyte em parceria com a Superframe essa placa QRX 560D de uma fã. E a gente vai mostrar para você o que é possível ou não fazer com essa placa, independente de ter recebido. O nosso teste aqui é sincero, verdadeiro e transparente. Eu apenas quero te mostrar o que dá para fazer ou não com o produto. Bacana? Fizemos o primeiro vídeo tutorial explicando como é que a placa você faz ela render mais e depois a gente fez um vídeo de testes. Esse é o segundo vídeo de testes com essa placa em mais 8 jogos, então vai ser um total de 16. Na avaliação final, acho que eu vou colocar mais 2 jogos, que seria o PUBG e seria o Overwatch. Tá? Estou estudando esses 2 jogos para incrementar no último vídeo. Resident Evil 3 Remake, Apex, Far Cry New Dawn, Rainbow Six, Days Gone, Valorant, COD Warzone e The Witcher 3 são os jogos que a gente vai testar dessa vez. Ryzen 5 3600, Dual 16, 3200 CL16, B450 Aorus M, o cooler foi o Gamax 400 e a fonte Corsair CX 650 watts. Esse aí é o nosso preset para vocês, bacana? Apex Legends. A gente testou aí, cara, com tudo no mínimo, um preset competitivo. Primeiro estoque BIOS-D como vem de fábrica, tá? Eu vou deixar apenas uns trechos do jogo, tá? Mas eu joguei por volta de 5 a 10 minutos cada gameplay. Então essas médias aí é um conjunto de médias que eu fui pegando no decorrer do meu próprio gameplay, tá, gente? Então a gente tem aí estoque 720p nesse competitivo 102,77, 900p a gente tem 82,59 e 1080p você tem 60,44 frames. Agora clock referência boost da AMD. Bom, no clock referência você tem 720p 125, 102, 900p você tem 102,81 e 1080p você tem 69 1% 52 frames, tá? Esse jogo me surpreendeu, achei que ele seria até um pouco mais pesado. Gráfico na tela para você, a gente tem uma situação 720p, a gente sai de 102 para 125, cara, um ganho de 23 frames, representando 22,55%. 900p você sai de 82 para 102, 20 fps de ganho, 24,39% de ganho. E 1080p você sai de 60 para 69. Dá para travar 1080p 60 no clock referência e fica bem estável. Mas eu, como um jogo competitivo, né, eu aconselho mais você focar em 900p ali, 100 quadros ali de média, cara, ficou muito bom, você pode deixar destravado mesmo, eu acho que foi um resultado interessante. Se você jogar um médio em 900p, ele vai ficar ali por volta dos 80 frames ali de média, dá para travar 75 se você tiver monitor 75 Hz. Então vai de cada pessoa, a média geral de ganho foi de 20,65%. Call of Duty Warzone. Bom, a gente testou no preset competitivo basicamente tudo no mínimo, apenas os caches de sombra e de memória ativados. Estoque BIOS-D como vem de fábrica primeiramente, tá? Eu joguei por volta de 5 a 8 minutos cada teste, então isso é apenas um trecho do meu próprio gameplay e essas médias é a média que eu tive ao longo desse tempo todo, tá? Bom, estoque 720, 66, 49, 900p 57, 45, 1080p 46, 29 e observa a estabilidade do frame, né? Bom, clock referência boost da AMD. A gente tem no Clock Boost 720p 8261, 900p 6950 e 1080p a gente tem 5944, tá? Eu achei bem estável mesmo o frame time, gostei da curva de frame, a estabilidade ficou muito boa nesse jogo, né? Curti demais e eu achei show de bola mesmo essa questão de estabilidade mesmo e para mim ficou até melhor do que o BF5 me surpreendeu o COD sim, tá? Gráfico na tela para você, você tem aí uma situação 720p de 65 para 82, um ganho de 26,15%, bem expressivo, né? Quase o que? 30 frames aí, cara, muita coisa. 900p você sai de 57 para 69, 21,05% e 1080p você sai de 46 para 59 frames. Com relação ao competitivo, realmente, cara, 720p é um resultado parecido que a gente teve com o BF5, mas eu senti mais estabilidade nesse jogo do que no próprio BF, tá? Eu gostei do resultado, foi mais satisfatório que a gente teve em 900 e 1080p quando você compara o BF5.
O ganho médio geral foi de 25,16% do clock referência boost da AMD. Days Gone. A gente vai testar inicialmente isso no médio padrão do jogo, tá? BIOS-D em estoque para você. Bom, começamos nesse médio, tá? Com a BIOS-D, como ela vem de fábrica, 720p 3530, 900p 3126 e 1080p a gente tem uma situação de 25, 21 frames, né? Esse jogo eu achei um jogo bem pesado, né? Interessante porque ele tem essa tecnologia de hordas, foi bem desafiador para RX 560, eu gostei. Agora testando no clock referência da AMD, tá? Bom, clock referência para você não é overclock, tá? Apenas o clock boost que a AMD determina, a gente busca atingir ele. 720p no médio, 44,22, 900p no médio, a gente teve 38,16 e 1080p no médio você tem 32,23, a mínima ali 1% no 900p ficou meio zoado, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai testar no alto padrão do jogo. Primeiro BIOS-D, tá? Em estoque como vem de fábrica. Então a gente tem uma situação aí, alto 720, 34,29, alto 900p 28,22 e alto 1080p 23,20, tá? Então realmente ficou bem pegado. Agora no clock referência boost da AMD, a gente teve aí, cara, alto 720p 41,23, alto 900p 34,20 e alto 1080p 29,19, tá? Essa foi o resultado, um jogo bem pesado, bem interessante o teste. Bom, gráfico na tela para você agora. O que aconteceu em Days Gone? Days Gone é um jogo que me surpreendeu, um jogo eu achei bem pesadinho, cara, mas foi um bom teste porque ele tem a tecnologia de horda, tem muita ação, é muito frenético o jogo, isso é importante para ver o desempenho de placa e de CPU também, tá? 720p, a gente saiu de 35 para 44 no médio, um ganho de 25,71%. E no alto a gente saiu de 34 para 41 com ganho de 20,59. Observa que a diferença do médio para o alto não é tão grande assim, 3 frames ali, tá vendo? Então, e quando a gente observa a questão da BIOS-D, basicamente não tem muita diferença, isso impacta mais do 1%, tá? Bom, em 900p a gente sai de 31 para 28 no médio, um ganho de 22,58%. No alto você sai de 28 para 34, um ganho de 21,43%. Já em 1080p você tem um salto de 25 para 32, um ganho de 28%, isso no médio, tá? E no alto você tem um salto de 23 para 29, um ganho de 20,69. O ganho geral médio ficou 23,17. Esse jogo eu recomendo você a jogar em 900p alto travado a 30, uma experiência próxima de um console. Para que você tenha uma qualidade gráfica um pouco melhor, faça uma escala de resolução 1080p em 80%. Eu acho que fica bem equilibrado, você pode mesclar entre 90% a 80% dependendo do trecho do jogo. Dá para zerar assim, porque no console ele roda 1080p 30. Far Cry New Dawn. A gente testa aí no normal do jogo, médio. Primeiro estoque BIOS-D como vem de fábrica, tá? Eu não vou deixar o benchmark todo, mas esse teste é baseado no benchmark completo, apenas um trecho, porque senão fica muito extenso o vídeo. 720p no médio, a gente teve 55,44, 900p você tem 40,32, e 1080p nesse médio você tem 30,24 de 1%, tá bom, pessoal? Agora, clock referência boost do jogo, tá, pessoal? Mantendo aí o normal do jogo. Você tem uma situação 720p nesse médio 67,53, 900p 49,40, 1080p você tem 37,31 frames, tá bom? Bom, agora é o seguinte, estoque BIOS-D, só que a gente vai testar esse jogo agora no alto padrão do jogo. Você tem uma situação 720p 52,41, 900p 38,30, 1080p 29,23 frames, tá? Clock referência boost da AMD, mantendo o alto padrão do jogo. A gente conseguiu ter 720p 62,50, 900p 46,37 e 1080p você tem uma situação de 35,29 frames, tá?
Bom, gráfico na tela para você, a gente observa o seguinte, tem uma diferença sim entre o médio e o alto, mas quanto você aumenta a resolução, essa diferença vai sendo diluída, tá vendo? E o que acontece? A gente teve um ganho de 21,82% em 720, saindo de 55 para 67, cara, muito ganho mesmo, pessoal. Daria para travar 60, cara, em 720p no médio, tranquilamente. E no alto também. No alto dá para travar 60, só que ele vai ter algumas ligeiras quedas, né, dependendo da situação. Você sai de 52 para 62, um ganho de 19,23%. Em 900p você tem no médio 40 frames da BIOS-D para 49 no clock referência no médio, um ganho de 22,5%. Já no alto você sai de 38 para 46, tá? Já em 1080p você tem um salto de 30 para 37, 23% de ganho. E no alto você tem aí em 1080p 29 para 35 frames. Dá para travar, tá? 1080p 30 no alto no clock referência, dá para fazer isso. Só que como é um jogo de FPS, né, eu acho interessante você buscar 60 frames, na minha opinião. Então eu aconselho você fazer o seguinte, pega 1080p e faz uma escala de resolução para 80%, tá? E tenta travar 50 frames ali no alto, tá? Vai ficar ali 50, vai oscilar, mas vai ficar próximo de 50 frames se você fizer 1080p com escala de 80%, jogar no alto. Eu acho que fica bem equilibrado com relação à qualidade, tá bom? Rainbow Six Siege. Rainbow Six, primeiro a gente vai testar no estoque BIOS-D com Vente Fabric. A gente tem aí um preset competitivo que basicamente é o baixo do jogo, tá? 720p, 164, 111, 900p você tem 122,91 e 1080p você tem uma situação de 93,74 frames, tá bom, pessoal? Agora no Clock Referência Boost da AMD. Você tem uma situação, cara, de 205 em 720p, 1%, 141. 900p você tem 153 de média, 1%, 114. E em 1080p você tem 122 frames de média, 1% na casa dos 95, tá? Isso aí, esse teste foi sobre o benchmark inteiro, não vou deixar porque senão fica muito extenso, mas essas médias é do benchmark completo, tá bom, pessoal? O gráfico na tela você observa, cara, o ganho realmente bem expressivo nesse jogo foi de quase 30% da BIOS-D para o clock referência. Você saiu em 720p de 164, que já é bom, já é competitivo demais, para 205 frames. Você consolida basicamente o 165 nessa situação, um ganho de 25%. Em 900p você sai de 122 para 153, cara, dá para travar em 144 frames e ficar bonito em 900p. Em 1080 você sai de 93 para 122 frames, também um ganho de 31,18%. A média geral de ganho nesse jogo foi de 27,20%, bem expressiva mesmo. Resident Evil. Bom, a gente testa esse jogo aí, pessoal, num preset bem alto, com tudo quanto é filtro ativado, tá? Então, o que tem no médio é a sombra e a iluminação volumétrica, o restante tudo no alto. Estoque. Bom, no estoque BIOS-D, a gente tem aí na tela para você, tá? Eu vou deixar só um trecho, porque senão vai ficar muito extenso o jogo. Então, eu joguei mais ou menos 2 a 3 minutos aproximadamente, tá? Cada teste que eu fiz. Bom, 720p em estoque nesse alto, a gente tem 59 de média, 1% na casa dos 41. 900p você tem uma situação de 43 de média, 1% na casa dos 31. E em 1080p a gente tem 32 de média, com 1% na casa dos 22 frames, tá? Bom, clock referência da AMD Boost, tá? Bom, isso não é um overclock, eu já expliquei, tem um tutorial nosso a respeito de como colocar a placa no seu boost e travar. É isso que a gente busca fazer. A gente tem aí em 720p, cara, uma média de 72, 1% 50 quadros, 900p você tem 52 frames, 1% na casa dos 36. E 1080p você tem 39% na casa dos 28 frames. Lembrando que eu joguei uns 3 minutos e eu deixei apenas um trecho, porque senão fica muito extenso o jogo. Gráfico na tela para você, a gente teve um salto, tá, em 720p de 59 na BIOS-D para 72 na referência, um ganho de 22%.
900p você tem 40 para 52, um ganho de 20,93%. E 1080p você tem aí um salto de 32 para 39, um ganho de 21,88%. O ganho médio no Resident Evil 3 Remake foi de 21,61%, tá? Você observa o seguinte, em 1080p você consegue ter uma experiência bem próxima de um console, principalmente no clock referência, você atinge quase 40 frames de média, dá para travar a 30. Lembrando que esse trecho que a gente escolheu é um dos trechos mais pesados, tem 3 explosões, né? 3 testes de explosões que a gente faz, tá? 900p eu acho melhor, mais equilibrado, você mantém uma boa qualidade gráfica, 900p não é tão diferente assim, não é tão distante de 1080p, você consegue uma média de 50 quadros, dá para travar ali a 50, né? Bem próximo de 60, e você vai ter uma fluidez melhor, vai ficar mais equilibrado. The Witcher 3. Médio padrão do jogo, tá? Tanto no preset principal quanto no pós-processamento médio. Estoque BIOSD como vem de fábrica. Então tá na tela para vocês, eu vou deixar apenas um trecho, eu joguei o mesmo trecho do jogo, tá? Mais ou menos ali 2 minutos de benchmark, eu vou deixar apenas um trecho para não ficar muito extenso. 720p no médio a gente teve 58,42, 900p médio 42,33 e 1080p médio a gente teve 32,24 frames. Agora clock referência boost da AMD. Então tá na tela para você, a gente teve no médio 720 7452, 900p médio 5441. Com certeza vai fazer 60 em alguns momentos, alguns trechos do jogo. 1080p médio a gente teve 41,33 frames. Bom, agora a gente vai testar o alto padrão do jogo, tanto no preset principal, a gente só tira só o AirWorks, tá? E quanto no pós-processamento. Estoque BIOSD primeiramente. Tá na tela para você a situação, a gente tem 720p 46,37, você tem 900p 34,27 de média, e 1080p no alto você tem 26,22, tá bom pessoal? Agora Clock Boost referência da AMD. Na tela para você tem aí 720p no alto, você tem 6044, 900p alto, você tem 4535 e 1080p alto a gente teve 3428 frames, tá bom? Gráfico na tela para você, a gente começou aí 720p médio, então a gente saiu de 58 para 74 frames, né? 27,59% de ganho. No alto a gente teve em 720p uma saída de 46 para 60, olha só isso, cara. Quem tem monitor HD dá para jogar um 720 alto, travar 60, perfeito. 900p médio a gente teve 42 para 54 frames, 28,5% de ganho, muita coisa em quase 30%. No alto você saiu de 34 para 45, cara. Na boa, eu acho que, assim, médio 900p é o que há, você jogar ali a 50, entre 50 e 60 frames, uma média de 55, que é sensacional, você não foge tanto de 1080. Em 1080p você tem 32 para 41 e no alto você sai de 26 para 34. Agora, quem quiser 1080 nativo, você vai ter uma experiência de console no clock referência travando a 30, dá para jogar dessa forma, tá bom, pessoal? Ganho médio geral foi de 28,43%, foi um dos maiores ganhos que a gente teve em todos os games, tá? Valorant. A gente vai testar com tudo no máximo, tá, pessoal? Porém, cara, sem MSA. Estoque BIOSD como vem de fábrica, tá? Joguei aproximadamente 5 a 10 minutos cada teste que eu fiz, tá bom? E tá tudo no máximo, porém sem MSA, tá? O anti-serrilhado em 16x. 720p, média 217, 1% na casa dos 152, 900p nós tivemos 155, 1% na casa dos 114. Em 1080p a gente teve 85 de média, 1% na casa dos 62 frames. Agora Clock Boost referência da AMD. Bacana, tá na tela para você. A gente consegue aí com boost, cara. 720p teve um resultado próximo que a gente teve
tá no Clock Base, tá? Depois eu vou explicar no final o porquê. 228 de média, 156 1%, 900p 198 de média, 154 1%, e 1080p um salto incrível para 134 frames de média, 1% na casa dos 112 frames. Gráfico na tela para você que você não erra, cara. 720p, a gente saiu de 217 de média para 228. Ele até chegou a fazer 250 em alguns momentos, tá? Mas assim, a média geral ali, 230 frames aproximadamente, aquilo ali mesmo, é um avanço de apenas 5%, porque você já estava acima dos 200 quadros em 720p, daqui a pouco eu explico. 900p você sai de 155 para 198, cara, é um ganho de quase 50 frames, é muita coisa que a gente ganhou, mais de 40 FPS. 1080p você tem uma coisa ainda mais forte, né? Você sai de 85 frames para 134 FPS, cara, representando 57% de ganho, tá? Pegando as três porcentagens, a gente tem um ganho médio de 30%, realmente. Foi quase 30 em 900p e mais de 50 em 1080p, um ganho bem forte, apenas 720, que foi muito aquém. E por que que isso aconteceu? Olha, tá aí para você esse print do jogando com a 3070 ou 3600, ele entregando uma média de 227, tá? Ele faz 227, 240, 250, o máximo que ele chegou ali foi 270 frames, então é mais um gargalo de CPU. O Poco 3600 nesse jogo ele entrega de 220 a 250 frames, então quando você tem uma situação que está nisso, 220, 230, você tem ali já uma limitação do CPU para instruir mais quadros nesse jogo, tá? Eu curti, eu achei bem interessante o resultado que a gente teve, e assim, cara, como vocês observam, 1080p você tem um bom ganho, né, quando você coloca no boost, no clock referência da AMD, mas porém, recomendo mais 900p, você travar ali a 165 FPS ali no monitor competitivo, 900p não é muito distante 1080 não. Até para fazer uma live, tá, pessoal? A live você trava em 900p, 144 frames ali, com o clock boost ali ativado, tá? Bem interessante mesmo. Bom, pessoal, chegando ao final dos nossos testes, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico geral de desempenho, clock referência da AMD. Eu já fiz um vídeo explicando como liberar o desempenho da RX 560, porém, cuidado, só faça isso se você tiver a placa com conector de energia, porque quando você libera esse clock referência, a placa fica mais exigente, ela precisa de mais energia. Se não tiver conector de energia, não faça o procedimento. Então, só para a placa que tiver o conector de energia, bacana? Tirando isso, não tem muitos riscos, porque o chip RX 560 é feito para rodar nessa frequência clock padrão da AMD. Mas eu não vou estar forçando o VRM? Não. Não se a temperatura for baixa, porque você força o VRM se a temperatura estiver muito alta. Então, no caso, até 65, 70 graus é aconselhável você fazer esse boost do clock da referência, porque você ganha muito desempenho. Quando a gente observa, ó, Apex 20.65, Warzone 25, olha só isso, Days Gone 23, Far Cry 20, 27 em Rainbow Six, cara, 21 no Resident 3, 28 no The Witcher, 30 no Valorant, uma média final de 24.65. Isso é muita coisa, pessoal. A placa mudou da água para o vinho. No teste anterior a gente teve 18, agora a gente teve 24%. Se você somar 18 com 24, cara, dá o quê? 42, dá uma média de 21% de ganho, que eu expliquei para vocês que é a performance aproximadamente que seria uma 1050 comum. Então, uma placa fraca de 2017, sim, limitada, sim. Porém, com jogos atuais pesados, você tem uma experiência de 1080p com ou sem escala, dependendo do jogo. Alto 30 quadros, estourando médio 30 quadros. Então, uma experiência próxima do que é um PS4 no Xbox One. Jogo um pouco mais leve, um pouco mais antigo, você consegue aí alto, médio 900p ou 1080p com escalas 60 quadros, como a gente mostrou nos dois testes. E jogo competitivo você consegue realmente uma taxa de frames bem decente, que é o caso que a gente mostrou aí para você nesses dois testes. Bacana? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, até a próxima.